Série de mensagens Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre o tema Jesus e a política. Jesus e a política. Para a nossa conversa de hoje é muito importante a gente acessar como que funcionava o sistema político da época de Jesus. E é também importante ressaltar aqui que falar de política na época de Jesus também é falar de religiosidade. Porque o sistema político da época estava totalmente vinculado ao sistema religioso. Então nós vamos conhecer, para introduzir a nossa conversa, alguns partidos políticos da época de Jesus, que você deve ter lido aí na sua Bíblia como partidos religiosos. Mas eles estão, como eu disse, intimamente ligados, política e religiosidade. É importante ressaltar também que o nascimento de Jesus teve uma repercussão política grande. Os irmãos sabem, os irmãos lembram dessa história. Quando Jesus nasceu, Herodes perseguiu Jesus e, por não ter encontrado Jesus, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Ora, o nascimento de uma criança que interfere na vida de várias crianças, esse é um problema político. Jesus cresce, Jesus se torna adulto e começa o seu ministério. E com o ensino do Evangelho, Jesus vai minando todo o poder político e religioso da sua época. Quando Jesus, com o Evangelho, vai minando todo o poder opressor da sua época, os líderes políticos e religiosos olham para Jesus como uma ameaça política. E para os irmãos terem uma ideia, seria até bom você ler isso comigo. Existe um esquema montado para matar Jesus. E eu queria que os irmãos lessem comigo agora 2 textos. O primeiro é João 11. Evangelho de João 11, de 49 a 53. Existe uma reunião que está acontecendo aqui nesse texto, a reunião do Sinédrio, os líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e alguns sacerdotes presentes nessa reunião. E o assunto é Jesus. Jesus. Olha só o que diz o texto, João 11, de 49 a 53. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para uni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. João aqui já está dando a interpretação da fala de Caifás. Por isso que a gente tem que saber ler o texto sagrado. Essa história já aconteceu e o evangelista João está escrevendo o que aconteceu. Como já aconteceu a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e tudo mais, o João já escreve dizendo: olha, Caifás profetizou. Mas qual que é o foco, o objetivo da fala de Caifás? Ei, pessoal, Jesus está tirando nosso poder. Jesus está nos destronando. E daqui a pouco o Império Romano vai acabar com a gente aqui também. Porque Jesus está cutucando eles lá. E vocês sabem, né, pessoal? A gente faz média com o Império Romano. Para a gente ficar quietinho aqui e eles ficarem quietinhos lá. Jesus está avacalhando tudo. Então é importante que um morra por todos. E aí começa todo um esquema para matar Jesus. Agora, o segundo texto que eu gostaria de ler com os irmãos mostra como que pessoas inocentes também são vistas como alvo nesse esquema político, porque pessoas inocentes às vezes estão vinculadas a Jesus aqui.
E aqui você vai ler esse texto de João também, é só virar a página da sua Bíblia aí. João 12, de 9 a 11. Esse mesmo Sinédrio estava pensando em matar Lázaro, amigo de Jesus. Lembra que Lázaro morreu e Jesus ressuscitou ele? Lembra dessa história? Então, olha só o que acontece aqui. João 12, de 9 a 11. Enquanto isso, grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa de muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. O que está acontecendo aqui? Jesus não só anunciava o Evangelho, mas apresentava o Evangelho e a sua natureza messiânica através dos milagres. E espalhou a notícia que Lázaro havia sido ressuscitado. Quem ressuscitou? Jesus. Quem ressuscitou o Lázaro? Jesus. Quem foi ressuscitado por Jesus? Lázaro. Então as pessoas iam até Jesus, mas também iam até Lázaro. Qual que era o esquema montado do Sinédrio para enfraquecer Jesus? Vamos matar o Lázaro. A gente chega depois na frente de todo mundo e fala, tá vendo, pessoal? Lázaro não morreu não, foi uma conversinha e tal de Jesus, que estava enganando vocês, porque ele está morto agora. Não é muito diferente de hoje. Não é muito diferente de hoje, que pessoas estão pagando com a própria vida por defenderem a justiça. Não é muito diferente de hoje. Então, Jesus era um alvo, mas as pessoas em volta de Jesus também eram. É um esquema político de manipulação. E Jesus está enfrentando isso, assim como nós estamos enfrentando no Brasil hoje, isso também. Só que, quando você acessa redes sociais, o que você vê? Ódio. Muito ódio. Uma raiva descontrolada. Isso porque nós somos um país democrático, onde você tem a liberdade de pensar de uma forma e o outro cidadão tem a liberdade de pensar de outra forma. E existe sim um ataque frenético nas redes sociais e não só nas redes sociais. No nosso dia a dia, pessoas às vezes estão sofrendo também com bullying, maus tratos, xingamentos, porque têm opiniões partidárias diferentes, opiniões políticas diferentes. Jesus está no olho do furacão dessa questão política da sua época, assim como nós. Só que o grande diferencial é que Jesus assume uma postura diferente de muitos cristãos do nosso tempo, da nossa época. E é por isso esse tema, Jesus e a política. Porque nós vamos perceber aqui, nessa conversa, que Jesus, ele não vem trazer uma nova proposta partidária. Jesus não veio instalar ou inaugurar um novo partido político. Jesus está acima disso. Jesus não fica degladiando com os partidos políticos em relação às suas propostas A, B ou C. Jesus está com um padrão chamado padrão reino de Deus. Com o padrão reino de Deus, Jesus vai e convoca discípulos. Discípulos dos mais variados partidos da época. Simão, o Zelote. Lembram de Levi? Mateus ou Levi? Ele era cobrador de impostos. Possivelmente, se era cobrador de impostos, não era da equipe dos fariseus. E muito menos dos zelotes. Sabe por quê? Porque os zelotes não pagavam impostos. Eles estavam numa rebelião contra o governo de Roma. Eles gostavam de andar com a espada. Eles queriam resolver tudo na base da violência. Eles eram anti-Roma. E uma forma de protestar era não pagar impostos. Bom, se o Levi, se o Mateus, cobrador de impostos, significa que ele era de outro partido. Se ele era de outro partido, olha a bagunça que Jesus está montando. Jesus chama um fulaninho do partido A, Jesus chama outro fulaninho do partido B, do partido C, do partido D,
e chama todos de discípulos. Então, sim, a vida de Jesus aqui é uma vida que interfere diretamente na estrutura política da sua época, assim como deveria ser a nossa vida no Brasil. A nossa vida deveria sim ter uma interferência positiva na dinâmica política do nosso país. É interessante quando a gente lê o Evangelho com esse óculos da polis. A gente percebe que Jesus não chamou aleatoriamente, do nada. Tem critério, inclusive critério político. Muito interessante isso. Mas vamos conhecer um pouco então desses partidos políticos, né? Como eu disse. Haviam pelo menos 5 partidos. 2 deles, os mais famosos, não pela quantidade de pessoas, eram mais famosos pela quantidade do dinheiro. E outros 3, muito parecido com o Brasil também, em relação à dinâmica de partidos. Mas vamos lá. O primeiro partido, que aí eu vou colocar aqui nessa categoria, os 2 dominantes, que apareciam mais nas eleições de Israel. Não tinha eleição, tá, gente? É só para vocês aplicarem no nosso contexto brasileiro. Mas os 2 partidos que dominavam, primeiro, saduceus e segundo, herodianos. Saduceus. O nome saduceu vem de Zadok, que foi sumo sacerdote no tempo do rei Davi. A maior parte era sacerdotal. Quem era do partido dos saduceus tinha muito vínculo com o sacerdotismo. Possivelmente sacerdotes eram desse partido. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do sinédrio eram muito ricos. Acabamos de ler um texto de Caifás, sumo sacerdote, era muito rico. Ok? Muito rico. Os saduceus, do partido dos saduceus, geralmente eram pessoas muito ricas. Colaboravam com o império para não serem destituídos dos seus cargos. Havia um esquema entre os saduceus e o Império Romano. Um esquema político e econômico, para que o império não atrapalhasse o esquema dos saduceus e os saduceus não liderassem nenhum movimento contra o império. Interessante, né? Rejeitavam os ensinamentos de Jesus, tais como a ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E isso tem uma implicação religiosa, claro, mas também tem uma implicação política. Porque religião e política na época de Jesus estão intimamente ligados. E eles esperavam um Messias, mas com uma manifestação gloriosa. E não um menino que nasce na manjedoura, nasce junto com os animais. E você que quiser pesquisar um pouco mais, você pode ler depois Marcos 12, 18. É de onde eu tirei essa informação, que eles não esperavam um Messias como Jesus veio. Eles esperavam um Messias com aparição gloriosa. Eles não acreditavam na ressurreição. Os herodianos. Herodianos lembra Herodes. Eles eram do partido que apoiava Herodes, que defendia as atrocidades de Herodes. Possivelmente os membros desse partido herodiano eram funcionários da casa de Herodes. Eram conservadores e favoráveis à presença dos romanos. Eram opositores fortes dos zelotes. Os herodianos perseguiam os zelotes, porque os zelotes eram considerados criminosos da época, porque não pagavam os impostos, e muitas vezes, tipo Robin Hood, os zelotes iam até os ricos e roubavam os ricos para dar aos pobres. Robin Hood. Ou vocês acham que Robin Hood foi uma invenção agora? Não. A história mostra que no campo social sempre tem um movimento Robin Hood. Bom, os herodianos, então, são os perseguidores dos zelotes. Uma outra informação importante. Esses herodianos uniram-se aos fariseus e escribas para combater Jesus. Preste atenção nisso. Os herodianos eram do partido de Herodes. Rei opressor. Corrupto. Aí os herodianos, vendo a força de Jesus, formam uma coligação partidária com os fariseus.
que não está na categoria dos dois principais partidos. Os fariseus fazem parte da categoria partido do povo. São das pessoas mais simples. E os herodianos, como não tem muitas pessoas, porque só os ricos participavam, eles foram inteligentes, fizeram uma parceria com os fariseus, porque os fariseus tinham muitos adeptos, inclusive os zelotes. A categoria zelotes é uma ramificação do farisaísmo. Por quê? Porque os zelotes também eram cumpridores da lei, ou procuravam cumprir a lei à risca, eram fundamentalistas, mas eles eram mais agressivos. Os fariseus, não. Eles preferiam ficar no campo mais das discussões políticas e administrativas. O que os herodianos fazem? Uma ligação com os fariseus. Impressionante isso, não é? Tudo para acabar com Jesus. Inimigos mortais, politicamente falando, se unindo para acabar com Jesus. Porque todo mundo comia um pouquinho da fatia do bolo. Todo mundo desses partidos políticos da época de Jesus tinha um benefício por defenderem as suas causas. Benefícios políticos partidários. Jesus vem e tenta acabar com tudo isso. Porque Jesus não é mais um fundador de partido. Jesus não é um revolucionário no sentido político da palavra. Jesus é o Filho de Deus que tenta instalar o reino de Deus no mundo. Que tenta não, que instalou o reino de Deus no mundo e nós somos os construtores de Jesus. Incrível. Como eu disse, são 5 partidos, 2 primeiros, saduceus e herodianos. Aí os outros 3, que é mais do povo, partidos que tem mais pessoas vinculadas, os fariseus, os zelotes e os essênios. Os fariseus a gente conhece bem, Jesus teve vários embates com eles. Mas Jesus também chamou um fariseu, para fazer parte do grupo dos discípulos. O apóstolo Paulo era fariseu, sabia disso? Eita, nós. Jesus só chama uns caras esquisitos, né? Mas chamou. Os essênios, possivelmente João Batista era um essênio. Porque os essênios eram um partido assim mais tímido. Um partido que não queria fazer parte dos debates. Eles eram bons demais, então eles queriam ficar isolados da sociedade. E convivendo entre si em paz, sem as interferências do centro. Sem as interferências do caos político que havia nos centros das cidades. Eles se afastavam. Como João Batista, ele vai para o deserto, prega lá, sai do centro para anunciar a chegada de Cristo. Existe sim uma teoria que vai defender que ele era desse partido dos essênios. Que eu não vou defender isso aqui, porque a Bíblia não diz isso. E também a gente percebe que se os essênios estavam afastados e queriam viver afastados, por que João Batista coloca o dedo na ferida do rei Herodes? Por que João Batista perde a cabeça? Porque ele vai lá e cutuca o governo. Um essênio, na essência, não faria isso. Bom, quais são as aplicações pastorais que nós podemos tirar, aplicações práticas pastorais que nós podemos tirar desse contexto de Jesus e a política na época de Jesus? Eu separei algumas aqui, e que eu espero que seja vivenciado por nós. Porque se a gente vivenciar esses princípios da palavra, com certeza nós vamos conseguir ter um Brasil melhor. Já foi dito aqui que esse comunicado de eleições, essa proposta eleitoral messiânica, eleger uma pessoa, vai salvar o Brasil, vai resolver o problema do Brasil, já foi dito aqui que isso não funciona, isso não existe. É a nossa postura como cidadãos que faz a coisa acontecer. A nossa omissão faz com que a corrupção aumente. Então eu quero trazer essa palavra aqui, essa aplicação pastoral, para aumentar a nossa
responsabilidade. A primeira, acompanhem comigo aí em Mateus 25. Vamos acessar alguns textos agora, então fique aí atento com a sua Bíblia. Mateus 25, de 35 a 40. Toda a ação cristã em relação à política deve ser pacificadora. Como que Jesus reagiu a toda essa bagunça política que existia na sua época? De forma pacífica. De forma pacífica. Quando Jesus foi preso pelo Sinédrio e depois, condenado à morte, no ato da prisão de Jesus, Jesus faz um questionamento aos líderes religiosos. Eu sempre estive entre vocês, por que vocês vieram até mim com um exército? Por que vocês vieram até mim com espada, com arma, como se eu fosse um criminoso? E o texto sagrado diz, como se eu fosse um revolucionário. Por quê? Eu estava no meio de vocês. Eu não entrei no esquema de vocês. Por que Jesus não entrou no esquema? Porque Jesus tinha uma ação pacificadora. Condenava o pecado, mas nunca pelas ferramentas humanas, e sim pelas ferramentas do reino. Então a primeira ação pastoral, prática, que eu quero aconselhar os irmãos, é que a nossa ação pacificadora deve ser solidária. Olha só o que diz o texto aí. Mateus 25, de 35 a 40. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá, ou Deus responderá, ou Jesus responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Palavras de Jesus. Ao invés de entrarmos em esquemas partidários, Jesus nos convoca, como cristãos que somos, para assumir uma postura do reino de Deus. Uma postura do reino de Deus é uma postura contra a injustiça. Contra a injustiça. E eu acho que ficou bem claro aqui: estive preso e foi me visitar. Ou seja, criminoso também é responsabilidade nossa. Bandido também é responsabilidade nossa como cristãos, no sentido de acolher o ser humano que está por detrás da prática criminosa. E aqui eu não estou sugerindo, e nem o texto sagrado está sugerindo, no sentido de tirar essas pessoas da prisão à força. O texto está sugerindo o seguinte: está preso? Vamos lá. Está solto, enfermo? Vamos lá. Está escrito aqui, é só ler. Então, ao invés de eu fico imaginando Jesus, ao invés de ficar discutindo com os herodianos, com os fariseus, com os zelotes, com os saduceus, com os essênios, o que Jesus faz? Ele vai viver o evangelho. Está necessitado, está oprimido, está doente, eu estou aqui para amar você. A nossa ação deve ser pacificadora através da solidariedade. Um outro conselho pastoral para vivenciarmos esse drama político que estamos vivendo está em Mateus 5, de 43 a 45. A nossa ação pacificadora deve ser amorosa. Só que esse texto fala de amor num sentido bem complicado. Mateus 5, de 43 a 45. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, Jesus está dizendo, mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que Jesus está dizendo aqui? Tem alguém que não concorda com você nas redes sociais? Talvez um presidente vai ser eleito que você não concorda com ele?
que você acha que é inimigo seu, inimigo da nação brasileira, ame. Ame. A palavra respeito, que já foi ensinada aqui na Nova Vida, vem de respectus. Respecto significa olhar duas vezes. Quem tem respeito, ou quem coloca em prática o respeito, é porque sempre vai ter o cuidado de olhar duas vezes para o seu semelhante. O primeiro olhar, puxa vida, ele não concorda comigo. O segundo olhar, puxa vida, ele é um ser humano. O primeiro olhar, puxa vida, a opção partidária dele não é a mesma que a minha. O segundo olhar, puxa vida, ele é um ser humano. O primeiro olhar, puxa vida, olha só quem foi eleito. O segundo olhar, ele é um ser humano. A nossa ação como cristãos que somos, deve ser pacificadora através do amor. Amar os inimigos, abençoar eles, orando por eles. E não alimentando o ódio que existe hoje na nossa nação. E quando eu falo de ódio, eu não estou falando de pessoas não crentes, tá? Eu estou falando de pessoas crentes. Que ficam expressando as suas opiniões e quando são combatidos, começa uma troca de tiros virtuais. Absurdo. Isso tem que acabar entre o povo de Deus, irmãos. Isso tem que acabar. Se o povo de Deus não consegue se relacionar em amor, como que a gente vai esperar uma nação amorosa? Impossível. Impossível. Começa com a gente. Começa com a gente. Uma terceira orientação pastoral. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, 11 e 12. A nossa ação pacificadora deve ser graciosa. A nossa ação pacificadora deve ser graciosa. Tito 2, 11 e 12. É um dos textos mais lindos da Bíblia para mim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente. Quem é que nos ensina a ter uma vida piedosa? A graça de Deus. É a graça de Deus que nos ensina. O que o povo de Deus mais tem? Graça. Ah, pastor, mas eu conheço uns crentes sem graça aí. Não, mas tem crente com graça. Graça. A gente anuncia a graça de Deus, a gente vive a graça de Deus, e essa graça faz o que, diz o texto? Ela nos ensina a renunciar. Por exemplo, em uma das minhas aulas, e desculpa dar exemplo sempre de sala de aula, mas é o meu contexto. Qual que é o seu contexto? Você pode dar exemplo do seu contexto de trabalho? Do seu contexto familiar? Que bom, porque cada um aqui tem que dar exemplo do seu contexto. Aí no meu contexto educacional, como professor, estava lá falando com vários alunos que também não tinham nenhum vínculo com a fé cristã e tal, mas falando da graça de Deus. E aí, alunos ficavam me investigando para saber se eu vivia o que eu ensinava. Vocês acreditam nisso? Teve aluno que chegou para mim e falou assim: ah, pastor, o que o senhor fala aí é verdade mesmo. O senhor disse que não fala para ninguém sobre o que a gente fala com o senhor, e é verdade, eu já fiz o teste. Falei, como é que é? O bom é que o aluno é sincero, né? Ele rasga o coração com muita facilidade, né? Na sala de aula, ele nem percebe. Pastor, eu estava ali conversando com um amigo meu e eu joguei algumas para ele assim, porque eu vi que só atendeu ele logo depois de mim e tal. E eu joguei algumas para ele e ele não sabia. Eu não sabia do que eu estava falando. Eu falei, olha, o pastor não falou mesmo. Pastor, então eu posso confiar no senhor? Pode confiar, não precisava ter feito isso aí, né? Mas pode confiar. Aí ele começou a dizer assim, pessoal, a gente precisa ser confiável. Quando a gente é confiável, a gente consegue ajudar mais as pessoas, porque as pessoas não se escondem. Um menino que nunca pisou na igreja, mas ele acessou a graça de Deus através de um atendimento que eu fiz. E isso virou uma chavinha no coração dele.
Percebe? Ação graciosa. A graça de Deus nos ensina. Crentes legalistas, fundamentalistas, são crentes raivosos. São crentes que têm um discurso de ódio, que para defender as suas posições políticas, gastam muito mais tempo cuspindo veneno do que falando dos seus ideais políticos. Cuidado. Muito cuidado com as conversas que você tem no seu ambiente de trabalho, no ponto de ônibus, na escola, na faculdade. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tem um ser humano por detrás dos erros e acertos. Um ser humano que deve ser amado, que deve ser acolhido graciosamente. Por que graciosamente, pastor? Porque a graça de Deus nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas. É a graça de Deus, não são os seus argumentos sensacionais. Não são a sua troca de farpas nas redes sociais. É a graça de Deus. Graça. É ela que nos ensina. Eu acho que não entenderam ainda, né? É a graça. Não é porque você frequenta a igreja ou não frequenta a igreja. É a graça de Deus. Não é o seu mérito religioso. É a graça de Deus. Isso tem que ficar claro de uma vez por todas. É graça. Graça. E por fim, a nossa ação pacificadora deve ser misericordiosa. Abra aí comigo. Mateus 9,13. Que texto extraordinário esse de Mateus. Mateus 9,13. A nossa ação pacificadora deve ser misericordiosa. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia é se colocar no lugar do outro. Por que uma mãe, quando vê uma outra mãe que está sepultando o seu filho, praticamente não diz nada para a mãe enlutada, só abraça e fala assim, eu entendo. Isso é misericórdia. Porque a mãe que não perdeu o seu filho, mas está vendo a outra mãe enterrando o seu, ela fica olhando assim, puxa vida, essa dor não dá para explicar. É misericórdia, se colocar no lugar do outro. O povo de Deus tem esse dom, o dom da misericórdia. De se colocar no lugar do outro. E olha só o que diz o texto, Mateus 9,13, palavras de Jesus. Vão aprender o que significa desejo misericórdia, não sacrifício, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Ele não veio tratar dos sacrifícios ou no sentido religioso da palavra. Ele não veio falar das questões meramente religiosas. Ele veio falar de vida. E falar de vida é falar de misericórdia. Por isso, 24 horas de oração aqui em Nova Vida pelo Brasil. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, eu acredito nisso. Que quando a gente ora, o Espírito Santo vai trabalhando com a gente. Vai quebrantando o nosso coração. Para quê? Para a gente se colocar no lugar do outro. Você sabia que é assim que a gente tem que votar? A gente vota, é o nosso voto. Por exemplo, o meu voto. O meu voto é o meu voto. Mas o meu voto tem uma repercussão direta com o meu próximo. Se eu votar de maneira egoísta e não misericordiosa, o meu voto não gera transformação. A gente precisa votar com misericórdia. Pessoas que votam porque o fulano de tal, o líder tal, falou que vai ajudar igrejas evangélicas, não é um bom fulano. Porque o bom fulano, o bom líder político é aquele que pensa no povo, na nação brasileira, e não em fragmentos da nação brasileira. A gente tem que parar para pensar um pouquinho e entender que a nossa ação como cidadão brasileiro é uma ação misericordiosa. Pelo menos deveria ser. Eu, quando chegar nas urnas, eu vou votar pensando na nação brasileira. Eu vou pensar no pessoal do candomblé. Eu vou pensar no pessoal espírita. Eu vou pensar no pessoal que... outras religiões aí, sei lá, Hare Krishna, escolhe aí as religiões. Que estão aqui no Brasil, porque aqui é uma salada religiosa. E eu vou pensar principalmente no pessoal que se diz cristão, que pelo amor de Deus,
está dando muito trabalho, está dando medo. A gente tem que votar com o coração cheio de misericórdia. Mas pastor, beleza, votamos. Chega lá uma pessoa que nós não queríamos, ou que alguns não queriam. É difícil falar de nós, né? Na questão eleitoral. Alguns não queriam. O que a gente tem que fazer, pastor? Vamos orar pelos nossos governantes. A palavra diz isso. Então a nossa batalha não termina no dia 7 de outubro. Acho que ela começa. Então, ver um país como o nosso polarizado politicamente, as eleições e tal, é uma falta de inteligência política. Eu vou provar isso para você agora. Como assim, pastor, falta de inteligência política? Nós somos governados por 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente mira só no executivo, que são os presidenciáveis, os governadores, os prefeitos, e só mira neles, é falta de inteligência política. Porque não adianta nada ter uma pessoa ali, sendo que o legislativo não trabalha junto. Mas por que a mídia força a gente a olhar para o executivo? Estratégia. Não ensina o povo a pensar politicamente. Jesus não está mirando nos herodianos. Jesus não está mirando nos fariseus. Jesus não está mirando no Império Romano. Jesus está mirando na injustiça, que envolve toda essa galera do mal aqui, ó, todos esses partidos, tudo que está aqui no texto. Jesus mira neles todos. E fala assim: olha, o reino de Deus tem uma proposta para vocês. O reino de Deus é transformador. E qual que é a prova social que Jesus mirou em todo mundo? E não só em um partido ou em outro. Os 12 discípulos. Jesus chama um pessoal de partidos diferentes. Para quê? Melhor, lembra de Atos 1? Jesus se despede dos discípulos e tal, e já nos finalmente, os discípulos perguntam: Senhor, quando será a restauração de Israel? A pergunta lá é política. Quando é que o Senhor vai vir de voadora e assumir o trono e tirar o César do império e colocar o Senhor lá no trono? Aí Jesus, não sabemos nem o tempo e a hora. Você não entendeu, né, Pedro? Que o nosso reino não é desse mundo. Você não entendeu. Você não entendeu, né, pessoal? Vocês não entenderam, né, pessoal? Porque o meu governo está acima disso. Acima. Eu não vim aqui lutar por um partido ou por uma cadeira no governo. Eu vim aqui mudar os corações das pessoas. Se a gente mudar os corações das pessoas, se o evangelho chegar no coração das pessoas e esses corações serem transformados, tudo pode ser transformado. Essa é a proposta do evangelho para a política. Agora, aqui em Nova Vida, se você é do partido A, partido B, partido C, partido D, essa não é a questão. Você é livre para decidir quem você vai votar. Agora, discurso de ódio, você está negando um princípio da nossa fé, que é o princípio do amor. Que isso? Discurso de ódio. Tem irmãos aqui em Nova Vida que têm medo de falar em quem vai votar. Vocês acreditam nisso? Medo. Falei, misericórdia, meu irmão, não precisa ter medo aqui não, que aí vai ter um problema com o pastor. E não porque o pastor concorda com a sua opção ou não concorda. É porque nós somos o povo de Deus, o povo do amor, da graça, da misericórdia, da solidariedade. Então, irmãos, de uma vez por todas, se alguém chega para você, alguém cristão chega para você e tenta inflamar o seu coração com ódio, afasta desse moço, dessa moça. Fuja da aparência do mal. Procure, através da oração, manter a sua consciência sadia, tranquila, para você tomar as suas decisões e conversar de maneira respeitosa com as pessoas que pensam diferente de você. Essa é a nossa proposta, ou melhor, essa é a proposta do Evangelho. E eu não quero, e aqui eu termino, né? E eu não quero
passar a ideia, espero que isso não tenha ficado nos corações dos irmãos, mas eu não quero passar a ideia que a gente tem que passar a mão na cabeça de todo mundo que é do mal. Não. Justiça é justiça, injustiça é injustiça. Mas as armas que nós usamos não são armas humanas, são armas espirituais. Oração, amor, graça, solidariedade. Qual foi a última vez que você fez um trabalho voluntário numa escola? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez um trabalho voluntário no presídio? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez um trabalho voluntário na Cristolândia lá, que é da nossa igreja batista ainda, vinculado à nossa igreja? Qual a última vez que você foi lá visitar o pessoal? Orar com o pessoal? Verificar se existem necessidades básicas lá de alimento, conta de água, de luz. Enfim, eu estou pensando aqui agora, viajando nas ideias. Qual foi a última vez que você se colocou à disposição para fazer alguma coisa diferente onde você está? Qual foi a última vez que você doou o seu tempo para mudar a realidade de uma pessoa? Isso é evangelho. Isso é evangelho. E depois que os líderes governamentais forem eleitos, a nossa missão como igreja é orar incansavelmente por eles. Orar e exigir justiça. E exigir equilíbrio, boa gestão. Por isso que a gente tem que participar de algumas reuniões comunitárias. Porque é a forma de a gente se conectar com esses líderes políticos. Cada um no seu segmento. Gente, eu moro em Sabará, na divisa com Belo Horizonte. Em Sabará. Para eu votar, quando chegar a época de votar para prefeito e vereador, eu preciso entender, ou melhor, antes disso, eu preciso entender como é que funciona Sabará. Quais são os interesses desses líderes políticos que querem assumir o governo? Quais são, então, ou qual deve ser a nossa postura em relação às eleições que acontecem na próxima semana? Uma postura pacificadora, de amor, graça, solidariedade e misericórdia. É isso. É isso. Se o irmão compartilhar com você a opção política dele, e ele não tiver a mesma opinião que você, seja amável, seja respeitoso. Desculpa, eu estou parecendo um pai, né, falando para uma criança, mas é isso. Sabe quando você dá uma bala para a criança, o que a mãe diz para a criança? O que a gente fala? Obrigado, tio. Obrigado, tia. É mais ou menos isso que eu tenho que ensinar de vez em quando. Para que no nosso ambiente não seja um ambiente sem respeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor estamos e pedimos o derramamento da Tua graça sobre nós. O derramamento da Tua misericórdia sobre nós, do Teu amor sobre nós, desse ímpeto solidário sobre nós, porque nós queremos fazer diferença nesse mundo, queremos fazer diferença na cidade de Belo Horizonte, no Brasil, em Minas, e nós não queremos, Pai, cair nessa cilada maligna do discurso de ódio, da prática violenta para defender o que nós acreditamos. Muito pelo contrário. Nós queremos ser reconhecidos pelo tanto que amamos. Pelo tanto que amamos. Por isso, Espírito Santo de Deus, quebranta o nosso coração, quebranta o nosso pensamento. Até o pensamento tem que ser quebrantado pelo Teu Espírito, Pai Santo. Para que a gente consiga ouvir aqueles que pensam diferente de nós e conversar respeitosamente com eles. Pai, se essa semana formos bombardeados com discursos de ódio, de violência, de manipulação, que o Senhor nos dê autoridade espiritual para renunciar a esses discursos e colocar essas pessoas que tentam nos contaminar no devido lugar delas. Tire de nós, Pai Santo, esse medo de colocarmos as nossas posições. Tire de nós esse medo de expressar o que nós pensamos. O Teu Evangelho é o Evangelho de liberdade, é o Evangelho da graça, uma graça que ensina, uma graça que transforma. Nos ajude, Pai, a vivenciar essa verdade espiritual, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos cantar.